Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez para bater um papo, conversar, explicar um pouquinho mais para vocês a respeito de biorreprogramação bucal. Para quem não sabe, esta é uma tecnologia da odontologia que tem como intenção tratar e cuidar problemas da saúde de todo o corpo através da boca, né? Então, é uma grande descoberta isso, né? Saber que muitos problemas da nossa saúde podem ser tratados através da boca. Isso é simplesmente fantástico. Para quem não sabe, eu sou o Dr. Rogério Pavan, sou cirurgião dentista, né? E um biorreprogramador. Biorreprogramador é o profissional que trabalha numa determinada área para reprogramar outras, tá? Então esse é um termo que nós temos adotado recentemente para poder explicar para as pessoas esse conceito. Que biorreprogramação bucal é? Um mecanismo pelo qual você utiliza a arcada dentária para tratar de distúrbios em toda a saúde do corpo. Como nós já mencionamos aqui, desde dores nos pés até dores de cabeça podem ser tratados através da boca. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, que é a asma, né? No entanto, vamos explicar também um pouco da questão da bronquite. Vamos começar por aqui, tá? Então veja só, a asma é uma doença tida como crônica. Para a medicina tradicional não tem cura, mas como eu não acredito que nada na vida você tem que viver para sempre, tem que se acostumar com aquilo, nós estamos sempre buscando a solução. Ao longo dos anos tivemos a oportunidade de tratar centenas de pacientes com problemas relacionados à asma e à bronquite. Conceituando rápido, a bronquite é uma questão infecciosa, então você teve uma gripe, um resfriado ou coisa parecida e teve uma infecção pulmonar, bacteriana ou viral, aquele quadro infeccioso é uma bronquite aguda. E ela pode ser crônica, quando esse sintoma de tosse, catarro, secreção dura por um período maior, 3 meses até 2 anos, aí você considera como crônica. E a asma, a bronquite também pode ser causada por poeira, sujeira, fungos, dependendo o grau de alergia que o indivíduo tem também, tá? E a asma já é uma doença mais crônica, ela está associada a vários fatores e nós vamos abordar um pouco mais sobre esse tema. Frequentemente as pessoas falam que tem bronquite quando elas têm, na verdade, asma, que é o quadro que mais acomete as pessoas. É tido como uma questão genética, embora hoje nós acreditamos muito mais em fatores epigenéticos, ou seja, os fatores do meio interferem e vários outros fatores, como o emocional, estão dentre as principais causas do problema. A nossa cabeça é uma máquina fantástica e maravilhosa que pode nos ajudar ou prejudicar. Hoje, nós não vamos aprofundar na questão do emocional, tem vários outros programas que nós já gravamos, falamos um pouco sobre a questão do emocional associado aos dentes, mas na questão da asma vou falar dos processos. Então vamos lá, olha só. Um dos fatores que pode gerar a asma é o refluxo, e isso é pouco falado e alertado para as pessoas. E o refluxo pode ser gerado não simplesmente por excesso de acidez no estômago, a gente vai tratar isso num outro tema, mas por falta de acidez no estômago. Está associado também a um processo de cifose postural. O que é isso? Sabe aquelas pessoas que andam com a cabeça mais para frente e o corpo mais encurvado? E se você olha o ombro parece que está caindo por sobre o abdômen da pessoa? Então, esta situação pode predispor a asma por duas situações. Você tem uma compressão do pulmão, devido à postura que está fechando ali o pulmão, e esta compressão pode fazer com que comprima também o estômago, fazendo com que haja refluxo, e este refluxo vai chegar na via respiratória e cria uma agressão na parede e o corpo começa a se defender da seguinte forma. O organismo não quer que nenhuma partícula estranha adentre a via respiratória. Tanto que se cair uma gotinha de saliva lá dentro, você vai tossir
pra burro, desculpa a expressão, né? Mas é uma expressão popular, mas vai tossir muito, porque até você tentar limpar por causa de uma gotícula de saliva. Então esse é um ponto. Depois, nos próximos programas, vamos falar sobre a questão do refluxo e aí você vai ver uma das formas de tratar a asma através do tratamento do estômago e assim por diante. Muito bem. Outra questão no nosso entendimento que gera o quadro da asma fora a questão dos alérgenos, as substâncias. Tem gente que tem problemas, por exemplo, com poeira, etc. Mas muito relatado na literatura uma questão de base alérgica, alguma substância, alguma situação. Asma também, se a pessoa está muito ansiosa, muito tensa, ela acaba desencadeando o processo. Isso é fato, bem conhecido e presente nas literaturas. Olhando pelo âmbito odontológico, como é que nós vamos tratar e cuidar desta questão importante? Veja, o nosso entendimento é de que o seu corpo, para executar um perfeito processo de manutenção, ele precisa ter um afluxo de ar, ou seja, a chegada de ar no pulmão tem que estar perfeita. E muitas vezes isso não acontece da forma adequada porque a sua arcada dentária está pequena, ela está pouco desenvolvida. Então veja o que acontece. Vou voltar, isso aqui a gente já falou em outros programas, se você quer saber mais, volte, assista os outros episódios, você vai entender melhor, mas a base é a mesma coisa sempre, tá? Em termos respiratórios vai ser assim, ó. Sua arcada não cresceu tudo que deveria, era para ter crescido mais para os lados, era para ter crescido mais para frente, era para ter crescido mais em altura, e por não ter conquistado o padrão de crescimento ideal, houve uma compressão da sua língua, tá? Então veja só, a arcada era para ser maior, ficou melhor. Imagina que a sua arcada encolheu e ficou pequena. Aí ela espreme a sua língua vai lá para o fundo e lá para o fundo é por onde o ar passa. Seja através de uma respiração bucal ou uma respiração nasal, o ar vai chegar menos do que deveria nos seus pulmões. E esse é um fator que vai atrapalhar o processo natural de cura. Vamos dizer que o seu organismo está querendo se livrar de alguma substância ou partícula que está ali irritando a mucosa do pulmão, a mucosa interna da traqueia, a mucosa interna dos brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Então, que ele está querendo fazer uma limpeza, tirar, por exemplo, a secreção no caso de uma bronquite, né, que é um quadro infeccioso, ele quer tossir para jogar aquela secreção fora. E ele não consegue por quê? Porque a quantidade de ar que entra é pequena, então ele tem que executar o ciclo respiratório mais vezes, numa respiração mais curtinha, e aí atrapalha todo o processo. Ao longo dos anos, o nosso entendimento é de que os casos que nós conseguimos tratar, e inclusive se você for observar, já é um livro antigo, mas você pode olhar, tem depoimentos de pacientes que sofreram de asma, que sofreram de bronquite, e tinha uma certa recorrência no caso da bronquite, que aí entra o problema, né? E que deixaram de ter problemas, né? De crises respiratórias, dificuldades, aquela necessidade de buscar um pronto atendimento, depois de utilizarem aparelhos bucais especiais, tá? Então, o nosso entendimento é o seguinte: ao restabelecer a condição de fluxo respiratório adequado, o organismo consegue executar a manutenção efetiva e, por consequência, não desencadeia o processo de crise. Ou seja, ele começa a funcionar do jeito que deveria funcionar, perfeitinho. A outra razão é que os aparelhos bucais, sejam o Polis ou sejam o Dara, eles atuam na parte digestiva, ajudam a equilibrar o processo digestivo, fazendo com que o seu estômago consiga trabalhar melhor no fechamento dos esfíncteres e não promove o processo de refluxo, que é uma das causas da asma. Terceiro ponto, e não menos importante, é que estes aparelhos trabalham com determinada altura, que nós chamamos de DVO, e este processo ajuda na melhoria postural do indivíduo. Então, ajuda com que o indivíduo tenha uma postura mais ereta.
E ao ter uma postura mais ereta, nós vamos equilibrar e compensar aquele processo descrito agora há pouquinho para vocês. Então, a eficácia destes dispositivos da biorreprogramação bucal no tratamento da asma e da bronquite se dá por esses fatores que eu descrevi agora para vocês, tá? Como eu disse, a nossa intenção aqui não é falar sobre os outros métodos de tratamento, criticando ou elogiando, mas sim dando uma nova perspectiva de entendimento para você. Em geral, as pessoas que nos ouvem ou que nos acompanham, que veem as nossas outras mídias sociais, aí tá aqui um convite para você ver os nossos vídeos no YouTube, para você ver as postagens no Instagram, no Facebook e nos caminhos que você, no LinkedIn, por exemplo, para você nos acompanhar e ver um pouco mais do que a gente tem feito, que é algo bem interessante, desconhecido da maioria e que vale a pena um esforço da nossa parte. E você pode nos ajudar a fazer com que mais pessoas possam tratar a base da sua saúde. Então, em geral, as pessoas que nos acompanham são aquelas que já entenderam que não é simplesmente ficar usando um remédio sempre que vai resolver o problema deles, né? O remédio é muito bom, ele traz para a gente um enorme conforto, dá para a gente uma enorme segurança, mas devemos buscar tratar e cuidar das causas, das bases, né? Pegar o mal pela raiz. E uma vez que você consegue encontrar este fio da meada, seja pelo aparelho bucal, da biorreprogramação bucal, normalmente, nesses casos, nós utilizamos um POLIS, né? O POLIS, ou as placas oclusivas lisas, pode ser utilizado apenas para dormir na maioria dos casos. Em algumas situações, vai ser necessário a utilização do sistema Clear Balance POLIS, ou seja, ele vai executar um trabalho de correção e recuperação do espaço de arcada, além do sistema de compensação e suplementação, tá? Só para aprofundar um pouquinho aqui, então veja, os sistemas, eles querem corrigir a boca, tentando recuperar o espaço que foi perdido. Isso é muito mais fácil nas crianças, né? Nos adultos, pode-se recuperar parcialmente esse crescimento perdido e aquilo que nós não pudermos recuperar, ao invés de fazer uma cirurgia ou coisa mais complexa, nós criamos uma alternativa de compensar e suplementar. Por isso se chama POLIS, ou placas oclusivas lisas. É bem interessante, vale a pena você conhecer, fuçar um pouco mais do que a gente está fazendo, porque pode ajudar as pessoas a subirem de nível em termos de saúde. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse programa. Se você quiser saber mais, fique à vontade em nos contactar. Facilmente você vai nos achar em todas as mídias sociais, tá? Entre em contato conosco para você saber mais. Vou deixar aqui, ó, me veio na cabeça, vou deixar um número de telefone. Nós estamos em São Paulo, então para alguns não vai ser muito fácil, é melhor pelas mídias sociais, mas caso você esteja aqui pertinho da gente, tá aí um telefone para você, ó. Código da sua operadora preferida, o número 11, e aí depois você digita 3287-0433 ou 3287-7010, caso você ainda tenha alguma dúvida a esse respeito e queira saber mais. Tá certo, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida? Então, por favor, olha, me ajude a compartilhar essas informações com outros, porque ao longo da carreira da gente, centenas de pessoas foram beneficiadas, deixaram de usar medicamentos que eram corticoides, broncodilatadores, deixaram de ficar fazendo inalações constantes, de fazer visitas ao hospital de urgência por crise respiratória após a utilização de um simples dispositivo bucal. Eu falo simples, mas as pessoas falam, doutor, não fala desse jeito que não é simples, isso tem muita tecnologia. É que para mim é simples, né? E eu quero que você entenda que não vai ser nada complicado, vai bagunçar sua vida, vai dificultar. É algo que vai trazer resultados de forma simples. É isso que a gente quer saber, tá bom? Grande abraço para todos vocês e, olha, dá uma olhada nos episódios anteriores, se é que você já não viu, e fica aí no aguardo que logo chega um novo episódio. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau!